Foi um ano difícil para a agricultura familiar gaúcha, assim como foi para todo o Rio Grande do Sul. E as perdas, que foram de 87 bilhões em todos os setores da economia, deverão se estender nos próximos anos para a agricultura familiar. Foi muito difícil, um ano que traz aí um desconforto muito grande para todo o estado, mas principalmente para a nossa agricultura, né? E que ele vai repercutir não só este ano, ele vai trazer uma repercussão negativa para os próximos anos. Nós precisamos investir muito para recuperar solo, para recuperar a produção. Nós precisamos achar solução para propriedades que não vão poder mais ser usadas, né, que deu um deslizamento. Nós vamos precisar achar solução para famílias que o que eles tinham, a atividade que eles desenvolviam, foi embora e eles não têm condições de retomar nesse momento, mas também a gente tem a questão sempre do ânimo, da vontade de reconstruir, sabendo que nós vai ter famílias que perdeu, que não vai estar tendo condições mais de estar, mas que a FETAG, o trabalho da FETAG é seguir trabalhando para que todas as famílias pudessem permanecer no campo. Esse é o nosso desejo, é isso que nós estamos trabalhando. Sabendo da dificuldade, mas sabemos também da importância que tem esses agricultores e essas agricultoras para a sociedade gaúcha, para a sociedade brasileira, por aquilo que eles produzem. Eles produzem mais do que um produto. Eles produzem riqueza, eles produzem emprego, eles produzem renda. E às vezes a gente não se dá conta que tem muitos empregos na cidade que, se não fosse o agricultor que está produzindo, não teria, né? E que ele tem a partir do trabalho de um agricultor e do agricultor. Então a gente sabe que, para frente, os desafios são enormes, mas que a vontade de alcançar, tanto nossa como entidade, como do agricultor que está lá no campo, de voltar a produzir e manter sua família é muito grande. E é isso que nós vamos persistir, sabendo das dificuldades, mas sabendo do potencial que tem essa agricultura familiar e a pecuária familiar para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento das suas famílias, mas das famílias que precisam se alimentar e que passa pela mão do agricultor. Sabendo esses desafios todos ambientais que nós vamos precisar enfrentar, e quero fazer um reconhecimento aqui à Assembleia Legislativa. Uma grande preocupação da FETAG é com as novas regras propostas para o Proagro no pacote de corte de gastos do governo federal. A medida estabelece um teto para os gastos com o Proagro de 5,8 bilhões de reais. Isso é muito pouco, né? O teto é muito baixo. E aí nos preocupa, porque o Proagro hoje, para a agricultura familiar, ela é essencial. Nós não podemos retroagir nessa política pública. A gente sabe que o governo tem que ter uma previsibilidade, mas bota uma previsibilidade com um teto maior. 5,8 bilhões é muito pouco. Nós tivemos um gasto aí de 11 bilhões em 2023. Agora a tendência e a previsão se prevê aí em 7 bilhões, 8 bilhões. Então não dá para ser 5,8 bilhões. Nós temos uma preocupação muito grande que nós vamos desestruturar muito a agricultura familiar no estado e no país. A política é para o país inteiro, mas a gente sabe que o sul do país que é a região que mais produz, que tem uma agricultura familiar forte e que usa grande parte desses recursos. Nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos aí o momento em que nós viemos de 3 secas, né, e uma enchente. Então, isso despertou o olhar do governo, que está gastando muito, e os outros ministérios não querem abrir mão de receita para a gente botar na agricultura. Mas a gente lembra aos políticos e aos governos: seguro agrícola é o mínimo que os governos precisam ter para garantir o nosso produtor rural permanecer produzindo a céu aberto, como é a agricultura familiar, a agricultura empresarial, mas nós estamos falando da agricultura familiar. O que está sendo feito para reverter esse quadro, presidente, essa questão aí do projeto que está reduzindo os limites para o Proagro? Estamos dialogando com o governo, né, com os ministros sobre isto, e estamos também trabalhando com os deputados e senadores para eles fazer as emendas no orçamentário e tentar mudar essa questão, né? Não dá para ser assim do jeito que foi do governo. O senhor mencionou a questão do crédito oficial, que cada vez mais saem produtores do sistema do crédito oficial. Qual o risco disso e o que pode ser feito para mudar essa conjuntura? Está acontecendo cada vez mais. E aí tem diversos fatores. Nós temos agricultores que as propriedades estão lá em nome dos pais, dos avós, e que não foi feita
a mudanças, né, não foi feito os inventários, porque é muito caro, né, para fazer, e aí eles não conseguem acessar o crédito, né, e nós temos os produtores que não têm mais garantias para dar aos bancos, que não tem os contratos com quem está arrendando a terra, e eles acabam fazendo o troca-troca. Vai lá na cooperativa e pega os insumos, vai lá na cerealista e pega os insumos. Mas isso traz uma incerteza muito grande para o produtor, porque quando ele busca esses insumos, ele vai plantar, mas ele vai plantar sem as garantias. Ele não vai ter uma garantia no banco desse financiamento, ele não vai ter acesso aos programas de garantia de renda que o governo federal tem, e ele não vai ter também o seguro, principalmente o PROAC. Então ele fica muito à mercê das dificuldades que os intempéries colocam para o produtor. Isso é um retrato do que nós estamos acontecendo agora, né? Produtores que têm dívidas lá com a cerealista, que têm dívidas com as cooperativas, que põem em risco a sanidade das cooperativas também, né? E da própria cerealista, mas que estão lá porque eles estão fora do crédito. Cada vez está aumentando e nós temos que fazer o contrário. Nós temos que trazer os produtores para dentro do crédito oficial. E também aconteceu nesta quinta-feira o anúncio da nova diretoria da Associação Brasileira de Angus e Ultra Black. O ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, assume a entidade para o biênio 2025-2026, ocupando o cargo deixado por Mariana Telecheia. Cairoli é proprietário da Reconquista Agropecuária e atua há mais de 40 anos como produtor de soja e criador de cavalos crioulos. Na raça Angus, já foi 11 vezes campeão do ranking nacional de criadores. Cairoli já presidiu a Angus entre 2004 e 2008. Na segunda-feira, você acompanha a entrevista completa do novo presidente da associação aqui em A Granja na